Já estamos ao vivo. Vamos então fazendo a nossa conexão com o plano espiritual. Nesses instantes, vamos nos acomodando, deixando as emoções de lado, asserenando a nossa mente, o nosso coração, para podermos entrar em contato com a divina sabedoria, com a divina energia do Pai Celeste, de Jesus, nosso Mestre, de nossa Mãe Santíssima. E vamos rogar nesses instantes proteção para todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que estão no sofrimento, com doenças irreversíveis, que estão passando por dificuldades atrozes, conflitos, aflições, aonde não vê, não enxergam nenhuma luz no final do túnel. Mas o Pai é amoroso demais para com todos nós, e Ele sempre está atento a atender às nossas dificuldades, bastando que nós entremos em contato com Ele, que façamos um pouco de silêncio interior, para que a nossa mente possa entrar em sintonia. E assim, vamos agradecendo ao Pai, pedindo proteção, amparo, que Ele dilate o nosso entendimento, que Ele nos auxilie nesses instantes da nossa fala. E que Ele possa permanecer conosco até o final de nossa tarefa. Que assim seja, e graças a Deus. A nossa reflexão de hoje, que Emmanuel nos traz, é do capítulo 85 do Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, pelo nosso Chico, através do Espírito Emmanuel. E tem como nome Substitutos. Essa citação está em Lucas, capítulo 1, versos 7 e 9. E diz o seguinte, a citação de Lucas: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés, os nossos passos, pelo caminho da paz. Certo? Então, essa citação de Lucas é uma citação referente a Jesus. E aí, nós vamos... e o objetivo dessa nossa mensagem de hoje, o Emmanuel chama a nossa atenção, o objetivo dela, para nós fazermos uma reflexão. É um alerta para todos nós que temos alguém, ou que temos algum posto de comando, que somos ali um coordenador, um gerente, enfim. No caso aqui, as meninas que são responsáveis pelo passe, são coordenadoras do passe, Todos nós temos um comando ali. Então, que é preciso fazer com responsabilidade, com autoridade, e se acontecer alguma coisa que não está adequado, nós responderemos por isso, Nós somos responsáveis ali e vamos responder. Então, todo mundo que tem esse privilégio, que tem essa mordomia de ter esse posto, onde vai orientar pessoas, vai ensinar, vai transmitir tarefas ou serviços, mas aquele também que assume essa tarefa, que assume esse serviço, também é responsável, certo? Então, é essa nossa responsabilidade para qualquer tarefa que temos, por mais simples que ela seja. Então,
Aí, nós vamos fazer um lembretezinho, assim, uma explicaçãozinha sobre o que é assentados em trevas. Aqui é usada uma metáfora. O que é a metáfora? É que ela compara... Desligar. Compara dois objetos ou duas coisas que, embora sejam diferentes, mas têm o mesmo sentido, certo? Então, aqui ele fala, assentados em trevas. A trevas tem a ver o quê? Com a falta de luz, a sombra. A criatura está sem rumo, ela está numa escuridão total. É a ausência completa da luz. E essa luz, o que é? Do esclarecimento. No sentido figurado, é a ignorância, é a ausência da esperança. A criatura está sem um norte, sem um caminho a seguir. O que eu vou fazer? E quantas vezes nós fazemos o seguinte: Jesus, o que eu faço? Não é? Jesus, o que eu faço? Me orienta, me esclareça. E é assim que as criaturas se encontravam naquele momento, quando Jesus veio até a Terra ter conosco. As pessoas estavam desoladas, sem nenhuma esperança. O nosso planeta estava em convulsão moral. Mais ou menos como nos encontramos hoje, sem uma direção, sem saber o que fazer muitas vezes, não sabemos o que vai acontecer. Então, é mais ou menos isso na época que Jesus veio ter conosco. E aí nós encontramos em Mateus, no capítulo 4, versículo 16 e o 17. No 16 ele diz o seguinte: quem seria esses assentados em trevas? Né? Então era o povo estava assentados em trevas, eles estavam sem direção. Mas ao mesmo tempo que eles estavam dessa forma, com a vinda de Jesus, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou, quer dizer, a luz espraiou. Que luz era essa? O conhecimento, a esperança, a orientação que Jesus trouxe a todos nós. E no 17, também no mesmo capítulo, no versículo 17, ele diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, é chegado, porque é chegado o momento do reino dos céus. Então, era uma esperança para aquele povo que estava todo desolado. Ali acenava a confiança em Deus, porque Jesus veio e pregou, falou sobre Deus, falou sobre as bem-aventuranças, e isso deu um norte àquele povo que estava totalmente sem esperança. Então, raiou a luz naqueles corações. E o Emmanuel traz, então, nessa mensagem, que tem o título de Substitutos, como nós já vimos, que numa grande empresa, ou onde tem um trabalho que necessita de muitas criaturas, que envolve muitas funções, e essas funções muitas vezes são específicas, se torna necessário que seja distribuído tarefas, certo? E essas tarefas, os serviços, vai responder aquele que encaminhou, incumbiu, ele tem a mordomia. E o que é mordomia? É tudo aquilo que nós recebemos como certas vantagens, certo? Então, nós temos que responder por isso, essas vantagens que nós estamos recebendo. E aí, então, esses cargos de direção, o homem necessita
certo? Para poder desenvolver as tarefas. E muitos colaboradores que recebem essa função, ele vai ser responsável também para resolver ali aquela tarefa. E ele precisa dar conta também do seu trabalho. Não importa se é pequena ou grande. Um lixeiro, que nós não valorizamos o lixeiro, é uma tarefa muito, muito importante. A tarefa do lixeiro é muito importante. Por quê? Já pensou quando o lixeiro faz a greve? Como nós ficamos? Com o lixo parado. Então, nós percebemos que todos nós somos responsáveis por aquela tarefa que nos foi incumbida. Então, essa criatura que passa essa tarefa, ela vai orientar, ela vai esclarecer, e ela entrega a incumbência da tarefa para aquela criatura que foi ali escolhida, certo? Mas esse que passou a tarefa não deixa de assumir a responsabilidade de estar, supervisionando, vendo como é que está, vendo se não está havendo algum problema, alguma dificuldade, e para que ele possa orientar. Então, ele precisa ter esse cuidado. E aqui nós lembramos dos discípulos de Jesus, que após a sua partida, quando ele retorna ao plano espiritual, o Paulo de Tarso, por exemplo, ele saiu a pregar após ter aceitado o cristianismo, mas ele sofreu muito. Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi espancado, ele teve muitos problemas de sofrimento. Não foi assim fácil. E ele assumiu tudo aquilo, porque ele assumiu levar o Evangelho de Jesus e ensinar aquele povo, mas ele assumiu as responsabilidades, a incumbência. Pedro também. Pedro se sentia culpado, de certa forma, porque ele negou o mestre por 3 vezes, né? Então, o Pedro, quando ele foi designado também para ser crucificado, que imolaram ele também, o Pedro pediu para que fosse colocado na cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser colocado à cruz como Jesus. Então, nós percebemos que existe aí existiu a responsabilidade dessas criaturas que foram incumbidas dessas tarefas, mas que desenvolveram com muita responsabilidade, certo? E é então que Jesus, o nosso mestre, ele é citado pelo Emmanuel aqui, que ele poderia ter enviado milhões de substitutos para representá-lo aqui na crosta terrestre, mas ele não o fez. Ele tinha elementos e muitos missionários, filósofos, preparados para iluminar consciências e orientar. E nós vemos aqui mesmo aqui na nossa creche, nós percebemos que nós temos aqui também tarefas. Nós temos aqueles que são responsáveis pela educação, os monitores. Existe um coordenador que coordena essa equipe de orientadores das crianças. Existe uma equipe da cozinha, e existe ali também um comando. Na limpeza também temos um comando. Existe uma equipe de trabalho, mas existe alguém que comanda essa equipe e que dá as diretrizes, que orienta, que ensina e cobra também o resultado, certo? E nós vamos ter isso também no nosso trabalho do Bezerra. Os responsáveis pelo passe,
o responsável pela fazer a palestra, precisa cumprir o seu dever, não é? A sua assiduidade, pontualidade. Nós vamos precisar faltar? Existe um impedimento, às vezes de última hora, mas vamos pelo menos avisar. E tudo aquilo que nós já sabemos com antecedência, vamos avisar com antecedência, para que aquele que nos incumbiu da tarefa possa encontrar um substituto, certo? Então, existe essa nossa responsabilidade. Então, Jesus, quando ele preferiu vir ele mesmo ter conosco, ele assumiu a tarefa e desenvolveu com maestria a sua tarefa. Jesus, desde o início, ele enviou muitos seres iluminados, porque ele é o nosso governador do planeta, que isso nós já sabemos, não é? Então, mesmo antes dele vir, ele enviou para nos auxiliar muitos missionários. E nós temos muitos exemplos para nos iluminar e ensinar as divinas leis, as leis de Deus. Mas o que fizemos nós? A gente vai empurrando, vai deixando para lá. Depois eu faço, não é? Mas ele veio e nos orientou. E esses missionários também já havia vindo antes. Mesmo assim, quando a humanidade encontrava-se sem esperanças, ele preferiu ele mesmo vir ter conosco e ensinar o verbo esclarecedor e com seus exemplos vivos, que Jesus trouxe os exemplos vivos. Ele ensinava, mas ele deu exemplo. Ele deu exemplo do quê? De renúncia. Já do início, quando eu estava preparando, aí eu pensei, de início já ele nasce aonde? Numa estrebaria. Ali, sem nenhum preparo, sem nada de conforto, mostrando para nós já essa renúncia dos bens terrenos. E ele ensinou também o quê? O perdão. E o perdão, o que é? O perdão é o perdão que mais tem valor, o perdão das ofensas. E o que a gente faz muitas vezes? Não temos ainda capacidade para perdoar. Quantas criaturas que dizem, não, eu não consigo perdoar. Eu fiquei muito magoada, aquilo mexeu tanto com a criatura, porque cada um tem uma estrutura, mas nós devemos, pelos ensinamentos, o saber que nós já temos das leis divinas, nós devemos fazer o quê? Um esforço para conseguirmos isso. E Joana sempre nos alerta, quando está difícil uma tarefa, ore. Porque na oração nós vamos encontrar forças para conseguir fazer isso. E Jesus também foi muito benevolente. O que é ser benevolente? Benevolente não é apenas fazer a obra, cumprir com o dever, mas benevolência, segundo a orientação, é o seguinte: a benevolência é além do dever. Aquela criatura que fez todo o seu dever com maior empenho, mas se precisar ficar além do horário, ela fica. Se precisar fazer mais alguma coisa além, ela vai fazer. Isso é a benevolência, é a abnegação. Jesus teve humildade. Como nós já vimos, já nasce lá na estrebaria. E quando ele esteve aqui, ele tinha nem onde ficar. Ele ficava nas casas de alguns amigos e nunca diz que pernoitou por mais de uma noite em muitos lugares. O lugar onde mais ele conviveu foi com Pedro
e com Maria, Lázaro e Marta. Esses foram os amigos de Jesus, que ele tinha outros tantos, mas esses não era tão achegado quanto esses que nós citamos. E ele também ensinou para nós o que é a caridade. E a caridade maior é justamente essa caridade do perdão das ofensas, que nós ainda temos muita dificuldade hoje de fazer. E Jesus fez o quê? Ele assumiu o holocausto. Ele assumiu a responsabilidade daquilo que ele veio fazer. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele sofreu muito, não é? Então, ele assumiu a responsabilidade do seu feito. Por isso até que eu acho que ele não quis mandar nenhum substituto. Ele resolveu assumir, porque era uma tarefa muito difícil, muito difícil. E ele veio preparado para isso. E ele assumiu, então, todo esse sofrimento, mas depois ele também teve a gloriosa ressurreição. Após o holocausto, após a crucificação toda, ele teve esse prazer da ressurreição, aonde ele volta e, segundo, como o nosso companheiro diz, a fofoca do além-túmulo, ele primeiro foi ter com Judas, lá nas trevas, que Judas, após o enforcamento, entrou numa depressão muito grande. E é então que Jesus vai ter com ele, conversa com ele, mas não deixa que Judas perceba que é Jesus. E diz para ele que ele ia ter oportunidade de ressarcir tudo aquilo, embora fosse sofrer bastante, ter muitas dificuldades, mas ele teria os milênios pela frente para ressarcir tudo aquilo. E pelo que a gente sabe, ele consegue ressarcir totalmente a partir de 1600 e poucos, após a vinda de Jesus, né? Então, e aí ele volta, depois de ter com Judas, ele volta ter com os companheiros, com os discípulos, com os apóstolos, porque eles estavam todos, e com aquele povo que estava desnorteado, estavam muito aflitos, desolados e tristes com a ausência do Cristo. E aqui, enquanto eu preparava, veio na minha cabeça, ideia, né, que além de toda essa ausência do Mestre, ainda existia alguns que assumiam culpa por não ter agido com mais força, com mais coragem para defendê-lo. Apesar que Jesus não precisava de defesas, mas não houve tanto empenho. Inclusive, a gente sabe que o Pilatos lavou as mãos, sabendo que ele era justo, que ele não tinha nada de crime ali, mas lavou as mãos. Então, nós percebemos que não foi fácil para Jesus, não foi fácil. Realmente foi uma tarefa muito difícil, e eu creio que só ele mesmo daria conta como deu, dando exemplo para nós. Então, o que a lição nos traz? Que nós sigamos o exemplo dele, o exemplo de Jesus, e assumamos aqui, no caso, a nossa responsabilidade que cabe diante das nossas tarefas e incumbências. Eu separei algumas coisas aqui. A paternidade e a maternidade. Nós podemos contratar escola, professor, babás, enfim, alguém para cuidar dos nossos filhos. E eles vão ensinar alguma coisa. Mas o carinho, a ternura, a convivência familiar, é só os pais que poderão dar isso.
Outros até poderão substituir, ser substitutos, mas não é a mesma coisa que os pais. A criança vai sentir, a criatura ali, ela sente, mesmo que ela não fale, lá no íntimo dela, ela sente, porque é uma conexão que existe, não é? Existe uma conexão, então a gente vai sentir. E existe também, no caso aqui, outra responsabilidade, que é da saúde, da nossa saúde. Nós podemos, alguém fazer a alimentação para nós, preparar, né? Nós temos, mas se nós não comermos, igual tem uma amiga que fica, beba água, já bebeu água hoje, porque eu não gosto de tomar água, e ela fica cobrando. Então, todo mundo, bebeu água. Então, agora, se eu não beber a água, problema de quem? É meu. Por mais que ela fale, ela não vai tomar água por mim. E o benefício, se eu tomar a água, vai ser benefício meu, certo? Eu posso ir ao médico, ele vai consultar, vai passar a medicação, enfim. Mas se eu não comprar o remédio, eu posso até ganhar lá o remédio gratuito, mas se eu não tomar, se eu não fazer direitinho, também não vai resolver nada. Então, a responsabilidade é minha. A higiene também. Alguém pode até fazer minha higiene, se eu não consigo fazer. Mas se eu não permitir, ou se não tiver a oportunidade ali, como é que fala? A forma de fazer, não vai dar para fazer isso, certo? Então, a responsabilidade sempre depende de cada um de nós. Nós vamos responder por isso. O estudo. Nós podemos ter os melhores professores, o aluno, no caso, melhor instrutor, melhor escola, melhor universidade, e também ler bons livros, mas se eu não estudar de verdade, se eu não reter o conhecimento, de nada vai adiantar. E reter esse conhecimento para poder prestar depois as provas, cabe a mim, cabe a esse aluno. Não tem como transferir. E se eu vou fazer cola, que é um erro, o prejuízo também é da criatura. Porque o mérito vai ser de quem estudou e nunca dele. Então, o bom êxito aí vai ser creditado ao aluno, se ele faz esse esforço. Nós temos um compromisso também com a espiritualidade, com a religiosidade e com a nossa consciência. E isso é muito importante. E é o que a lição está pedindo. Essa reflexão é justamente sobre isso, de nós termos esse cuidado conosco. Então, nós podemos frequentar templos lindos, maravilhosos, né? Ouvir pregadores espirituais também excelentes. Um Chico, um Divaldo, um Manuel Filomeno, ou aquele outro lá, que fugiu o nome dele agora, aqueles, os mais que trouxeram, né? Que trouxeram todos esses ensinamentos básicos para nós. Viana de Carvalho, né? Mas, se eu não me esforçar, não fazer o esforço no processo de mudança, de nada vai adiantar. E o que essas mudanças são? A transformação moral para melhor. Como? Perdoar. Ninguém vai conseguir perdoar por mim. Eu que tenho que ter essa ação e iniciativa. Mudar os hábitos e pensamentos nocivos, negativos. Também, se eu não colocar essa vontade própria, esse esforço, não vai resolver nada. E esses pensamentos negativos, muitas vezes, esses hábitos, é difícil a mudança. Mas Joana nos fala também que quando nós não conseguimos, devemos fazer o quê? Orar. E eu fiz o teste, realmente.
Se você não lembrar, por exemplo, no momento do Pai Nosso, você começa a fazer o Pai Nosso, daí a pouquinho aquele pensamento já dilui. E você começa a pensar só no Pai Nosso. É fantástico isso, eu fiz o teste. Então, é muito... essa mudança, cada um é responsável por ela. Outra coisa, evoluir como? Nós devemos crescer de dentro para fora. Tirar o que existe aqui dentro, né? Os lagartos, as onças, as cobras, serpentes, né? Que existe aqui os leões ainda, pelo o coelhinho, o gatinho, mais tranquilidade aqui dentro de nós. E nós vamos o quê? Adquirir novos hábitos. O hábito da paciência, o hábito da tolerância, o hábito do perdão, através dessa mudança que nós vamos nos esforçar para ter. Porque ninguém vai fazer isso por nós. A experiência é nossa. Essa experiência, principalmente da transformação moral, ela é uma experiência individual e intransferível. Não dá para transferir. Assim também como Jesus, né, não enviou substitutos e assumiu pessoalmente a sua missão e consequências dela, também nós temos tarefas e deveres em nossa vida, que só a nós cabe cumprir. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: podemos receber cooperação, ajuda, orientação, apoio, mas certos deveres e responsabilidades são da nossa vida. São responsabilidades que nós temos na nossa vida. E a vida aguarda que nós abraçamos com coragem, confiança e responsabilidade e assumirmos as consequências positivas e negativas, quer dizer, os louros e as derrotas que surgirão no caminho. Assim como Jesus fez e deu exemplo para todos nós. E, então, é isso a nossa reflexão de hoje, que nós devemos nos esforçar para que nós consigamos isso. Então, vamos, nesses instantes, nos aquietando e buscando a figura do nosso Mestre amado. Vamos pedindo a Ele que nesses instantes possa nos envolver, a todos aqueles que estão diante dele nesses instantes, rogando uma proteção, um auxílio, um cuidado, aqueles que estão nos hospitais, passando por dificuldades, aqueles que se encontram, muitos, internados nos hospitais psiquiátricos, aqueles que se encontram nas cadeias, nas penitenciárias, os nossos jovens na Fundação Casa, que eles possam ter, Senhor, momentos de lucidez e pensar na mudança, na tomada de posição, para que possam tornar-se criaturas melhores. Vamos pedir também pelas nossas crianças que se encontram nas casas onde aguarda a adoção, nos abrigos, enfim, que elas possam receber essa energia que o Senhor emana
acolhendo esses seres tão pequeninos, intuindo a eles a esperança, o divisar de novo por vir, de dias melhores. Vamos pedindo ao Senhor, nosso Mestre querido, que interceda por nós junto ao Pai, permitindo que as energias possam envolver o nosso país, orientando e intuindo nossos administradores para que possam administrar com sabedoria. Que nosso Mestre Jesus continue envolvendo o nosso Ismael, para que continue na barca da direção de nossa pátria querida. E Jesus continue no leme do nosso planeta, levando a ele ao porto seguro de ser logo mais um planeta regenerado, onde o mal não vai mais existir, onde o bem prevalecerá, onde a luz estará presente, a esperança de um novo porvir. Que Jesus possa nos envolver nesses instantes, envolvendo nosso lar, todos aqueles que se encontram nos lares, possam receber essa energia que emana do universo, através de Jesus, de nosso Pai e de nossa Mãe Santíssima. Que a nossa creche possa ser envolvida por essa mesma luz, que o nosso Bezerra também continue sendo ponto luminoso para que traga as luzes do conhecimento, despertando a todos nós para esse novo amanhecer, aonde seremos criaturas melhores, procurando seguir as leis e os passos de nosso Mestre, que veio até nós dar-nos o exemplo e ensinar como fazer. Que assim seja, e graças a Deus.